convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 126. Irmãos, uma das coisas mais fantásticas quando, como pregador do Evangelho, a gente propõe à igreja fazer uma sequência de sermões, é que você vê Deus dirigindo cada detalhe, cada mínimo detalhe. Isso é fantástico. Aprove Deus me permitir trazer uma palavra profética há algumas semanas, quando pregamos um texto duro, é verdade, mas que era essencial. Depois daquele sermão, muita coisa mudou. A nossa história deu uma guinada. Aprove Deus, depois do meu primeiro sermão, depois de um tempo que ele disse que eu ficaria sem pregar, e eu compartilhei isso com alguns irmãos. Deus ia me deixar de molho 7 dias, lembra disso? Mas a palavra do Senhor disse isso para mim. Muita gente fala, isso aí é pentecostal. Você sabe que não. Mas Deus continua falando pela sua palavra. E aí aprove o Senhor trazer uma mensagem naquela ocasião. E hoje, por conta da organização da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, Deus aprove que o texto que vamos estudar é justamente na sequência que estamos fazendo, é o Salmo 126. Um cântico de romagem que fala do consolo do Senhor para com os seus, da restauração, do renovo, das bênçãos. Deus é maravilhoso. Amém? Amém? Vamos fazer a leitura então. Diz assim, cântico de romagem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito em nossa vida. Ó Deus, obrigado porque temos sentido dia após dia que o Senhor tem nos conduzido, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado, tem direcionado cada detalhe. E hoje, ó Deus, queremos nos alegrar na Tua presença, pela certeza de que o Senhor tem restaurado a nossa sorte, pela certeza que o Senhor, ó Deus, já o fez em Cristo Jesus e continua fazendo, ó Deus, dia após dia, como, ó Deus, o Salmo diz a respeito do renovo, como as torrentes do Neguebe. Que o Senhor assim, ó Deus, nos dê mais da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua bênção, da edificação vinda do Teu Santo Espírito, que este que habita em nós nos ilumine para compreender cada vez mais a Tua palavra e estarmos preparados, ó Deus, para glorificar, exaltar, bendizer o Teu nome em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nesta noite fale no nosso coração, é o que nós clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, Deus sempre nos ensinou
a relação da obediência gerando bênçãos e da desobediência, obviamente, gerando maldição. Ontem nós tivemos uma reunião de oração lá em casa. Um dos textos que nós falamos foi justamente isso. Deus, Ele tem na sua grandeza tanto o poder para nos abençoar, mas quando Ele também quer aplicar da sua justiça sobre nós, Ele pode inclusive transformar nossa bênção em maldição. Desde o êxodo, desde o tempo que o povo de Israel saiu do Egito, isso de um modo mais vivo, Deus sempre treinou o seu povo e sempre mostrou essa relação. Se você me obedece, eu estarei caminhando, abençoando, conduzindo a sua vida. Se você desobedece a minha lei e não guarda os meus princípios, obviamente você vai ter consequência natural disso. Essa questão meritória do Antigo Testamento, obviamente, apontava para Cristo e para a obra que Cristo faria, que de uma vez por todas fez de modo obediente até o fim, morrendo sem abrir a boca, no sentido de não reclamar, na cruz do Calvário, sofrendo, morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos, através da obra de Cristo, sermos alvos das bênçãos provenientes da obediência de Jesus. Hoje essa relação meritória está em Cristo. Mas se você está em Cristo, obviamente o desejo do seu coração é sempre caminhar em obediência e gratidão ao Senhor. E Deus continua muitas vezes nos ensinando em relação a essa questão. Nós sabemos que devido ao pecado do povo de Deus, no contexto do Antigo Testamento, esse povo foi condenado ao exílio. Começou com o exílio babilônico e por 77 anos eles ficaram ali, longe. E esse salmo, por tudo indica, nos aponta justamente para a restauração desse sofrimento. Imagine esses anos de sofrimento, de dor, tristeza, reflexão ao mesmo tempo, que esse povo viveu uma geração inteira por conta da sua prática pecaminosa. Porém, o exílio ele não tinha como objetivo principal punir. Mas o principal objetivo do exílio era ensinar. É assim que Deus trata conosco todas as vezes que quer nos ensinar. Às vezes Ele nos permite passar por situações adversas, não como fruto tão somente da punição, porque se de fato Deus quisesse nos aplicar sobre nós aquilo que nós merecemos, irmãos, o que sobraria? O que sobraria de você, o que sobraria de mim? Se Deus fosse tratar conosco mediante aquilo que nós merecemos, a pior punição ainda seria pouco. Mas muitas vezes Ele permite situações adversas justamente para nos ensinar, para nos conduzir. E assim que Ele fez também com o povo de Israel. Da mesma forma que um pai faz com o seu filho pequeno, com a intenção que o mesmo cresça e não caia no mesmo erro. A gente faz isso muitas vezes com os nossos filhos. Deus também faz conosco. E Deus, completado assim o período destinado para o exílio do povo, levanta Ciro, o rei persa, para ser um instrumento da restauração, trazendo o povo de Israel de volta à terra prometida, de volta a Jerusalém. Aí Deus chama Ciro de servo. E você imagina, né? Será que Ciro era crente? Claro que não. Quando ele permite o povo voltar para o exílio, ou do exílio, foi justamente uma jogada política. Diferentemente dos babilônios, os persas imaginavam que as pessoas nas suas respectivas terras, produzindo com alegria e pagando imposto, era muito mais benéfico ao império do que se manter pessoas num país que não é dele, e essa pessoa amargurada, com raiva, desejosa em lutar para se ver livre, e ela não vai produzir absolutamente nada. Então,
Aquilo que no coração de Ciro era uma estratégia política, acabou sendo o cumprimento da promessa de Deus em restaurar o seu povo. Deus age assim, porque Ele conhece o coração do homem, sabe como que o homem vai agir, mesmo antes dele, da palavra de chegar à boca, não é assim que a própria palavra de Deus diz? E Deus, nessa maneira, restabelece, como Deus havia prometido, antes mesmo de aplicar a disciplina, Ele restaura a sorte de Israel. É como o pai que fala: olha, você vai ser repreendido, mas depois eu vou te recompensar. Né? Deus faz assim. Nesse contexto então de restauração, irmãos, o Salmo 126 foi escrito e retrata a postura do povo depois de Deus tê-los feito voltar do exílio. Imagine a alegria desse povo. Imagina um regozijo. Você ser levado 70 e poucos anos, vivendo longe, não podendo adorar, não podendo fazer aquilo que você estava acostumado, longe da sua casa, do seu povo, da sua terra. Imagina. Ô Richard, eu preciso de uma ajuda sua aqui. Não sei se é a bateria que está ruim, mas eu tinha deixado ali, depois você me auxilia. Voltando aqui, irmãos, imagine só, você sair da sua casa, sair da sua terra, sair do seu povo, daquilo que você mais gosta. Será que é isso? Pode ser. Daquilo que você mais gosta, ser levado para um lugar distante, ser separado da sua família. Imagine você criança. Seria legal um negócio desse? É óbvio que não. Pensou, gente? Foi assim que aconteceu com Daniel, por exemplo. Assim que aconteceu com os amigos de Daniel, com exílio. Foi tirado do seu povo, da sua família e levado para servir. Sozinho. 70 anos. Muitos deles foram e não voltaram. Mas a promessa do Senhor chegou. E uma geração então foi trazida de volta para Jerusalém. Como expressar isso? O Salmo 126 é justamente essa expressão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião sinônimo para o povo de Israel, ficamos como quem sonha. Sabe aquela expressão que nós temos no nosso dia a dia? Me belisca, quando acontece um negócio tão fantástico na sua vida, fala, me belisca para ver se eu não estou dormindo. Né? A gente costuma falar isso. Essa é a expressão do povo. Nós ficamos como quem sonha. O verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso. Você não sabe nem porque você está rindo. Você simplesmente expressa isso. Vou te contar uma historinha hoje. Depois que você foi embora, eu ainda fiquei aqui junto com alguns irmãos, ajeitando algumas coisas. Fui um dos últimos a sair. E agora, quando eu retornei, o Danilo, funcionário aqui do prédio, me recebeu. Ele perguntou assim: mas quem que é esse povo aí que estava aí de manhã? Eu falei: Danilo, aqui nós estamos funcionando uma igreja aqui, cara. Igreja? Como assim esse negócio de igreja? Igual católico? Como que é? Não, assim é diferente. Tirou? Deve ser Pode ser. É o canal é o mesmo canal, o mesmo megahertz. Pronto. Isso daqui é totalmente diferente. Pronto. Tá bom, irmãos. Esse zoom não vai atrapalhar você não. Vamos lá. E aí eu peguei e falei, expliquei para ele um pouquinho o que era igreja, o que não era igreja. Ele falou assim: eu posso ir lá? Claro. Ele falou: domingo que vem é minha folga. Vou fazer uma visita aí. Muito bem, mas por quê? Rapaz, esse povo ri à toa. Eu vi esse povo saindo, não era para casa do outro dia,
Sério, irmão. Nunca vi um povo alegre assim. Não estávamos assim? Não sabia nem porquê, mas estava rindo. Esse era o sentimento, irmãos. A nossa boca se encheu de riso. Que as pessoas olhavam e diziam, as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Louvado seja Deus, porque nós não tivemos que esperar 77 anos. Foram 2 semanas terríveis. Quem experimentou e passou por dentro do olho do furacão, não é isso, irmãos? Sabe como foi terrível. Mas o Senhor restaurou a nossa sorte. A palavra restaurou aqui, irmão, significa que Deus cumpriu com a sua promessa. Mas a ideia é, será que o povo aprendeu com o ensinamento? Será que o povo entendeu? O Salmo 126 nos responde que sim. Esse povo entendeu. Pelo menos aqueles que louvavam o Senhor traziam à sua mente esse ensinamento. Por isso que o Salmo vai nos falar sobre os resultados da restauração do povo de Israel. Quando Deus nos restaura, irmãos, isso gera em nós alguns resultados. Hoje, nós somos melhores do que éramos há um mês atrás. Hoje, nós somos mais fortes do que um mês atrás. Hoje, nós somos mais fortalecidos no Senhor, desejosos de estar na presença do Senhor, talvez melhores crentes, talvez mais fiéis, talvez mais desejosos de buscar a presença e o conhecimento do Senhor do que há um mês atrás. Porque esses são resultados que quando Deus restaura a sorte nós temos. Me permita um exemplo. Nós tivemos o privilégio de passar alguns dias juntos por conta do acampamento de carnaval. A maioria de nós estivemos juntos. E uma das coisas que chamou a minha atenção, eu compartilhei com alguns irmãos, é que mesmo esse grupo que tem o mesmo desejo de buscar, de conhecer, de amar e de servir ao Senhor, e que estavam numa mesma instituição, não se conheciam. As pessoas não sabiam o nome uma das outras. As pessoas não tinham compartilhado nunca. Às vezes pessoas que estavam convivendo há anos, 5, 6, 10 anos. Se não fosse toda esse turbilhão, irmãos, nós continuaríamos o mesmo cristianismo de um mês atrás. Preocupado cada um com o seu próprio umbigo e sem entender o que significa corpo, sem entender o que significa de fato uma igreja, sem entender o que significa cuidar uns dos outros, fazer parte de um único e só organismo. Esse último mês, certamente você orou mais pelos seus irmãos. Você entrou mais em contato com eles. Você visitou mais. Esse último mês, talvez você nunca esteve tanto na casa do pastor. E como tem sido gostoso. Como tem sido bom. Porque isso são os resultados da restauração de Deus na nossa vida. Agora é óbvio que esses resultados só acontecem se a gente passar pelo exílio, se passar pela dificuldade. A gente só aprende quando passamos por ela. Mas vamos lá, vamos ver alguns resultados então que fica explícito aqui no Salmo 126 da restauração do povo. O primeiro resultado que fica explícito é que esse povo se tornou um povo mais alegre. Porque Deus, quando nos restaura, irmãos, Ele renova as nossas esperanças, as nossas expectativas para o futuro. Ele renova a nossa saúde.
Ele renova a expectativa do nosso dia e do amanhã. Aquilo que parecia ser um peso, a rotina, muitas vezes, que a igreja colocava sobre nós, agora parece que é um negócio diferente. Nós desejamos estar na presença do Senhor. Isso é resultado da restauração do Senhor. O verso 1, no verso 2, a parte A diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso. O final do verso 3 vai dizer: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo ficou num estado de êxtase, como se não fosse real o que estava acontecendo, parecia um sonho, parecia uma visão de tão maravilhoso, e esse estado de sonho produziu alegria de estar junto, alegria de ir na peregrinação para adorar ao Senhor nas festas que o próprio Deus havia determinado. Agora havia a possibilidade, não estamos mais no exílio, é possível caminhar até Sião e juntos com os irmãos adorarmos ao nosso Deus, engrandecermos, apresentarmos a Ele a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa adoração. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, irmãos, o primeiro resultado que é visto é a alegria. E essa alegria, como a própria palavra de Deus diz, está sempre no Senhor. Hoje nós tivemos uma experiência, hoje nós vivemos essa experiência nesse último mês, mas a maior restauração de todas em nossa vida, irmãos, foi quando Jesus nos alcançou por sua graça. Nós não tínhamos esperança, nós éramos um povo sem Deus nesse mundo, e a graça do Senhor Jesus nos alcançou de modo a restaurar a nossa sorte, a mudar a nossa sorte. E isso também produziu em nós a alegria da salvação. Alegria essa da salvação que Davi, quando pecou, pediu para Deus restabelecer, restaurá-la. Porque a maior alegria de todos é o fato de saber que Cristo morreu por nós e que nos deu gratuitamente, mediante sua graça e a sua obra, a salvação. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que a palavra do Senhor, inclusive, nos ordena: alegrai-vos sempre. Mais uma vez digo: alegrai-vos no Senhor, porque nós temos a fonte da verdadeira alegria, a redenção em Cristo Jesus. Essas situações do dia a dia são importantes, é óbvio que são importantes, isso nos anima novamente, mas a grande restauração foi o fato de Cristo ter nos alcançado. E essa deve ser o resultado dessa obra salvífica de Jesus, deve produzir em nosso coração a alegria em adorar e servir ao Senhor. É uma felicidade tamanha que a boca fica cheia de riso e a língua fica cheia de júbilo. Não tem mais murmuração, né? Quando você é restaurado, não tem mais por que reclamar. A sua boca se enche de alegria, se enche de júbilo, se enche de riso. Esse é o primeiro resultado, portanto, da restauração do Senhor, a alegria que vem e que é desfrutada no próprio Senhor. O segundo resultado, irmãos, que nós podemos observar aí no Salmo 126, é que quando Deus restaura a nossa sorte, Ele gera em nosso coração uma gratidão, uma verdadeira gratidão. Veja aí o final do verso 2, que diz assim: a nossa língua de júbilo, então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí o início do 3 fala: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Há um reconhecimento da ação do Senhor em relação ao povo. O povo diz: vocês estão falando que Deus fez algo por nós? De fato, Deus fez grandes coisas por nós. Muitas vezes nós passamos por situações adversas, aí os descrentes perguntam: mas por que você está alegre desse jeito? Porque Deus me deu salvação, Deus fez a maior obra em meu favor, Deus agiu restaurando-me para a vida eterna. E dependendo das circunstâncias, isso é motivo para derramar diante dele a minha verdadeira
Gratidão. A restauração, irmãos, produz alegria, e uma consequência natural dessa alegria é a gratidão. Não é assim quando você dá um presente para uma criança, um presente que ela quer tanto, aí você dá um presente, ela se derrama em alegria, que dependendo da idade dela, principalmente se é pequenininha, né, ela não sabe nem como demonstrar tamanha alegria e gratidão. Aí ela fala obrigado, ela te beija, ela te abraça, toda hora ela vem, obrigado, obrigado. Não é assim? Porque a alegria produz essa gratidão. Quando nós reconhecemos que Deus restaurou a nossa sorte, não existe outra coisa a fazer senão nos derramar diante dele em gratidão. Senhor, obrigado. Senhor, se eu não falei, quero falar de novo, obrigado. E dali a pouco, Senhor, obrigado. Porque essa é o resultado natural de quando Deus restaura a nossa sorte. Quando você busca o Senhor, quando você clama ao Senhor em favor da sua saúde, em favor do ente querido, em favor do trabalho, em favor da família, e aí Deus age e restaura a tua sorte. Como é bom falar para o Senhor e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, te louvo. O Senhor restaurou, o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grande, como o Senhor é majestoso. A experiência que nós passamos nos conduz hoje a derramar diante do Senhor gratidão, gratidão e gratidão. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção que a maior restauração de Deus é a salvação em Cristo Jesus. E isso deve te conduzir a ser grato, irmãos, todos os dias da sua vida. A gratidão demonstrada pelo louvor, pela adoração ao Deus fiel, que não pode mentir e que cumpre as suas promessas. Deus falou que restauraria o seu povo, traria o seu povo de volta, e Ele cumpriu. Da mesma forma que Ele tem promessas ainda a serem cumpridas em nós, quando promete que Jesus um dia voltará em glória, para nos recolher e nos levar, nos arrebatar de um modo definitivo para o novo céu e nova terra. E Ele há de cumprir com essa promessa. Imagine a alegria nessa restauração. Imagine a gratidão nesse dia. Isso deve nos motivar, irmãos, a passar pelas situações do dia a dia na certeza de que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele não mente. E Ele é o nosso Deus. O povo reconhece a atuação de Deus e agradece com a declaração: grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, nós temos esse privilégio também, principalmente hoje, olhando para a salvação em Cristo Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mesmo as situações do dia a dia, as experiências que temos vivido e passado, também reforçam esse sentimento, essa consequência natural, pelo fato de Deus ter agido em nós e por nós, e através de nós, e nós podemos falar hoje: grandes coisas o Senhor fez por nós. Que o seu coração seja um coração grato nesse sentido. Amém? Mas nós temos ainda essa gratidão ao Senhor, além da alegria, essa gratidão ao Senhor, um terceiro resultado da ação de restauração de Deus em nossa vida, que eu chamo aqui de dependência. Talvez uma outra terminologia fosse mais interessante, mas eu preferi usar essa. Por quê? Veja aí a partir do verso 4. Até o verso 4 nós temos a perspectiva do fato de que Deus restaurou. Agora no verso 4, ele muda a perspectiva e solicita que Deus faça o quê? Restaura. Você tem até o verso 4, você tem aquele reconhecimento de que Deus restaurou. Quando o Senhor restaurou, é passado, algo feito, algo já realizado no tempo e no espaço, que gerou alegria e gerou a gratidão. Mas agora no capítulo 4 ele começa a clamar ao Senhor. Ele sabe, ele já passou por toda essa experiência, ele viu que Deus cumpre as suas promessas, ele viu no passado que Deus já restaurou, ele sabe que Deus cumpriu, ele sabe que Deus aplicou a sua palavra, só que agora, como fruto desse aprendizado, ele pede dia a dia: Senhor, restaura, continua restaurando. Senhor, não permita que eu desobedeça de novo.
mas que o Senhor constantemente atue em minha vida, para que eu não precise passar de novo pelo exílio, para ter de novo a experiência da restauração, mas que a cada dia o Senhor restaure a nossa sorte. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele usa a analogia das torrentes do Negueb. De ano em ano, o deserto Negueb, quando recebe das chuvas sobre os montes, essas chuvas que são exponenciais, né? E que formam um rio, uma torrente, que é chamada torrente Negueb, e que traz vida para toda aquela região. Talvez você já tenha visto, foi postado algum tempo atrás um vídeo sobre as torrentes do Negueb. Você olha assim, só deserto. Não está chovendo, é só deserto. E aí de repente começa a aparecer a água. E dali a pouco você tem um rio enorme. As torrentes do Negueb, a chuva lá nos montes acaba trazendo e formando aquele rio, naquele momento, trazendo tudo aquilo que é necessário para que aquela região receba os nutrientes para mais um período. Então ele usa essa história, ou essa experiência das torrentes do Negueb, para mostrar que eles precisam que Deus restaure-os constantemente. Por isso que eu chamo de dependência. Quando Deus nos restaura, irmãos, nós passamos pela experiência, a gente entende que não podemos fazer absolutamente nada sem Ele, que a gente carece dele, que se não é Deus em fazer por onde, nós continuaremos no deserto. Se não é Deus em restaurar, em permitir que a chuva caia lá longe e traga água para nós, nós vamos passar por aquela situação terrível. E o povo de Israel aprendeu com essa situação, por isso ele clama: Senhor, restaura-nos ano após ano. Senhor, renova-nos ano após ano. Traz nutrientes de tempo em tempo. Não permita que a gente fique sem receber o alento, o alimento, a provisão que vem do Senhor, de tempo em tempo. Por isso aquele que se afasta do Senhor por muito tempo, irmãos, ele perde tudo isso. Ele não aprendeu com o exílio. E por isso quando vem o período da seca, ao invés de ele aguardar a restauração do tempo, de tempo em tempo do Senhor, ele se revolta. Mas o pedido do salmista é: Senhor, da mesma forma que de tempo em tempo o Senhor restaura o deserto, que o Senhor também restaure a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte como os torrentes do Negueb, com os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ó, servo, eu derrubei a água aqui, eu não vi nem que você pôs aqui. Irmãos, essa ideia que ele mostra aqui, desse pedido a Deus, aponta para o fato de que vai haver situações difíceis ainda para frente. Vai ter trabalho, vai ter a dificuldade do semear. Você vai andar e chorar enquanto semeia. Mas quando você deposita e depende do Senhor, não da sua própria força, quando você coloca como resultado da ação de Deus na sua vida a dependência em favor de Deus, no tempo certo, você com júbilo ceifará. No tempo certo, você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo os seus bolos, trazendo o resultado da sua colheita. Portanto, a dependência, irmãos, mostra, o salmista, após a restauração, descreve que Israel aprendeu a lição, reconhecendo a grandeza de Deus e que devem estar totalmente dependentes dele. Israel pede: restaura. Isso é igual: Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós dependemos do Senhor. Não é por conta de uma experiência vivida, onde vimos a Tua restauração, que agora nós não precisamos mais. Muito pelo contrário,
Faça como o Senhor faz lá no Negueb. De tempo em tempo o Senhor tem que restaurar. Faça como o Senhor faz na lida que nós temos no campo. Todo ano nós temos que plantar para colher. Todo ano nós temos que chorar com a dificuldade da semeadura, para que depois então possamos nos alegrar com a ceifa. A vida é esse ciclo, irmão. E se você não viver na dependência do Senhor, você não desfrutará dessa restauração constante. Você não experimentará desse cuidado de Deus. Nós não sabemos o que está reservado para nós como Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. Nós não sabemos. Certamente haverá um período duro, onde nós teremos que arrancar os tocos, tirar as pedras, trabalhar a terra. Mas se nós vivermos na dependência do Senhor, mesmo que esse ainda seja um período de dificuldade, de luta e de muita mão na massa, nós voltaremos para o dia da ceifa com júbilo. Nós voltaremos com júbilo, trazendo a colheita que o Senhor nos permite ter. O passar pela restauração uma vez não significa que você não vai precisar dessa restauração em outros momentos. Por isso o salmista aprende a lição e diz: Senhor, restaura-nos constantemente, da mesma forma que o Senhor restaura as torrentes. Restaurar é pedir a dependência. Israel aprende que todas as situações estão sob o domínio do Senhor, o Deus da aliança, o Deus do pacto. E é por isso que todas as vezes que a palavra Senhor aparece nesse salmo, é sempre em caixa alta, apontando para o nome pessoal de Deus, para o Deus da aliança, o Deus que cumpre as suas promessas e o Deus que nunca, jamais nos desampara. O aprendizado no Senhor conduz à verdadeira dependência. Deus nos restaurou recentemente, louvado seja o seu nome. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, é verdade. Mas o pedido é: Senhor, continue a restaurar dia a dia a nossa vida, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa dependência. Concluindo, irmãos, constantemente somos disciplinados pelo Senhor e seu objetivo é sempre o nosso crescimento, o aprendizado. Nossa estultícia, soberba, confiança em nós mesmos é confrontada pela disciplina temporária que visa o nosso aprendizado e restauração. E quando a restauração ocorre, os resultados dela precisam ser vistos em nós: alegria, gratidão e dependência. Temos que aprender com o salmo e com a postura correta de Israel. Será que nós temos aprendido com as disciplinas? E será que temos apresentado os resultados da restauração de Deus em nossa vida? Será que a educação que temos recebido nos tem feito pessoas melhores, crentes melhores, discípulos melhores, servos melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores? Ou será que temos caído nos mesmos erros que nos mantêm sujeitos a mais cativeiros na vida? Como tem sido? O desejo do meu coração é que Deus nos ensine a contar os nossos dias, como diz o Salmo 90, o Salmo de Moisés, para que alcancemos coração sábio. Todas as situações vividas, irmãos, podem ser situação para o nosso crescimento. Todo momento que Deus permite passarmos por alguma disciplina ou exílio, e Ele aplica sobre nós a sua promessa, é para gerar um crescimento. Nós precisamos ser uma igreja melhor hoje do que fomos ontem. Nós precisamos ser crentes melhores hoje do que fomos ontem, cientes de que o Senhor já restaurou a nossa sorte e que Ele continuará a restaurar dia a dia. E mesmo que lutas se apresentem, na promessa do Senhor, no cuidado do Senhor, na dependência do Senhor, nós ceifaremos com júbilo,
e voltaremos com alegria e com júbilo, trazendo o resultado da nossa colheita. A carta aos Hebreus vai dizer para você não desprezar a disciplina do Senhor. Porque se Deus nos disciplina é porque Ele é um Pai que nos ama. E toda vez que Deus nos permite passar por situações, e até mesmo aplica como coletivamente situações difíceis, é porque Ele quer o nosso crescimento. Que a cada momento, irmãos, a cada experiência que Deus te dá, você possa crescer em alegria, crescer em gratidão e crescer em dependência na presença do Senhor.